Aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 17. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 17. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Senhor, nos abençoa, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, e que a igreja do Senhor diga amém. Eu quero começar esta pregação fazendo uma pergunta à igreja. Nós lemos esses 17 versículos do capítulo 15 do Evangelho de João, e eu pergunto a vocês: esses 17 versículos tratam de que assunto? Um de cada vez, por favor, senão eu não entendo. Esses 17 versículos tratam de que assunto? Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Amém? O que mais? Frutificar. O que mais? Amar um ao outro. O que mais? Obediência. Amém? O que mais?
Santificação, amém. O que mais? Ouvi um sussurro aí bem baixinho. O amor de Deus por nós, amém. O que mais? Relacionamentos, amém. O que mais? Hã? Não entendi. Videira, amém. O que mais? Acabou? Acabaram os assuntos do texto? Esse trecho do Evangelho de João, ele fala dessas coisas. Mas existe um assunto principal no texto? De tudo isso que vocês falaram, existe um assunto que seja o assunto principal do texto? O assunto principal, o objetivo, aonde o autor quer chegar? Oi? Não entendi. O id tem a ver com o id. Tem a ver com o id. Hã? Eu não entendi. Permaneçam firmes na videira. Mas qual seria o assunto principal do texto? Hã? Perseverança? Pastor, como é que a gente encontra o assunto principal do texto? Como é que você, quando fazia aquelas aulas de interpretação de literatura, lembra disso? A gente ia para a escola, tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava, a gente tinha que pegar o texto, ler o texto, interpretar e extrair o assunto principal. Como é que a gente fazia isso? Qual era a técnica que a gente usava? Todo texto tem um assunto principal. Normalmente o assunto principal é aquilo que se repete. O assunto principal, ele é repetido no texto de propósito, para fixar a ideia. Hã? E o que é que mais se repete nesse texto? Hã? Não. Alguém falou aí. Qual é a palavra que mais se repete no texto? Versículo 2. Por favor. Coloca aqui na tela. Quantas vezes a palavra fruto aparece aqui no versículo 2? 3 vezes. Versículo 4. Versículo 4. A palavra fruto aparece quantas vezes? Então 3 mais 2. Versículo 5. Tem fruto? Mais 1. 6, versículo 8. Tem fruto? Mais 1. Versículo 16. Tem fruto? Mais quantos? Quantas vezes a palavra fruto aparece no texto? 9 vezes. 9 vezes o autor... Hã? Eu contei errado? Eu contei 9 aqui, se eu pulei alguma... Durante o texto que nós lemos, o autor coloca a palavra fruto quantas vezes? Então isso tem que dizer alguma coisa para nós. É claro que você vai encontrar no texto tudo aquilo que vocês falaram, que nós temos que permanecer, que nós temos que obedecer, que o texto fala de relacionamento, que o texto fala de obediência, de perseverança, mas o texto está querendo dizer algo que é primordial para todo aquele que se diz cristão, para todo aquele que quer seguir a vontade de Deus, para todo aquele que deseja viver no reino. Quem quer viver no reino tem que dar o quê? Fruto. Fruto é o que Deus espera de nós. Se nós não entendermos isso, nós vamos errar
o alvo. João repetiu a palavra fruto quantas vezes? 9 vezes. Ele repetiu a palavra fruto 9 vezes. E é interessante que ele usa a palavra em alguns contextos. Primeiro, no versículo 2, ele diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, o que acontece com esse ramo? Ele é cortado. E todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza. Então nós temos que entender que Deus está esperando de nós fruto. É como alguém que planta uma árvore frutífera. O que ele espera daquela árvore? Fruto. Ninguém planta uma laranjeira, um pé de laranja para não colher nada. Eu vou plantar um pé de laranja aqui no meu quintal, que eu acho uma árvore linda. Quem planta uma árvore frutífera está esperando colher o quê? Fruto. Se Deus nos plantou no seu reino, e se nós somos árvores frutíferas, o que Deus espera de nós? Fruto. Então, aqui o texto diz, primeiro no versículo 1, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto. Ou seja, nós somos os ramos que estamos ligados à videira, e nós somos tratados pelo pai, que é o lavrador, que é o agricultor, de acordo com o nosso fruto. Se damos fruto, somos tratados de uma forma. Se não damos fruto, somos tratados de outra forma. Então, o texto está falando de fruto. Depois, no versículo 3, ele diz que nós já estamos limpos por causa da palavra que tem sido falada. Ora, a palavra de Deus tem nos limpado, a palavra de Deus tem nos purificado, a palavra de Deus tem nos dado a direção para onde nós devemos ir. Então no versículo 4, João diz: permaneçam pois em mim, e eu permanecerei em vocês. Ou seja, se a palavra de Deus tem sido pregada, se a palavra de Deus tem nos purificado, então a conclusão lógica é: permaneçam em mim, permaneçam na palavra, porque Jesus Cristo é a palavra, Ele é o verbo vivo que desceu dos céus da parte de Deus. Amém? Então nós precisamos permanecer em mim. Por quê? Porque o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se ele não permanecer aonde? Na videira. Então nós temos que entender que João está falando sobre fruto. É importante entender que o que Deus espera de nós no reino dele é fruto. Se nós permanecermos em Deus, nós seremos ramos que serão limpos, para que possam produzir mais fruto ainda. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, o que Deus está esperando de mim? O que Deus está esperando de você? O que Deus está esperando de nós? Fruto. E para isso nós precisamos de quem? Nós precisamos de duas coisas. Precisamos estar ligados à videira, e precisamos da ação do Pai. Precisamos da ação do lavrador, precisamos da ação do agricultor. Então nós precisamos permanecer em Cristo, para que a gente continue dando o quê? Que a gente continue dando fruto. No versículo 8, é interessante como o autor do Evangelho de João, ele diz a seguinte frase: nisto é glorificado o meu Pai. Ora, a glória de Deus, ela é demonstrada de que forma? Está no versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai. De que forma? Que vocês deem o quê? Preste atenção na mudança. Até o versículo 7, João está falando sobre dar fruto. Nós somos os ramos, Jesus é a videira e o Pai é agricultor. Quem está ligado na videira e dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Quem não dá fruto, ele é cortado, ele é retirado da videira. Agora chega no versículo 8, o autor diz que a expectativa do Pai é maior. Por quê? Porque Deus é glorificado não apenas quando a gente dá fruto, mas Deus, ele é glorificado quando a gente dá o quê? Muito fruto. Então a expectativa do Pai é que a gente dê fruto, mas a glória do Pai ela é demonstrada. Deus é glorificado quando a sua igreja dá muito fruto. Você entende isso? Então nós precisamos entender o que o texto está dizendo para nós. Deus espera fruto,
Deus limpa aqueles que estão dando fruto, e Deus é glorificado quando a gente dá muito fruto. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Agora eu pergunto a você, que fruto é esse? Que fruto é esse? Amor? Que fruto é esse? Que fruto é esse que Deus espera que a sua igreja dê? Ou que fruto é esse que, quando é dado em grande quantidade, o nome do nosso Deus é glorificado? Que fruto é esse? Alma? Almas? Que fruto é esse? Abraão falou amor, Cláudia falou almas. Fruto, alguém falou fruto do Espírito. É isso? Obediência. Que fruto é esse que Deus espera de nós? Que fruto é esse que glorifica o nome do Senhor quando ele é dado em abundância? Já foi falado aqui. Versículo 12. O que está escrito no versículo 12? Está escrito aqui, ó. Vamos ler juntos? O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu. Então vamos entender o que Deus está falando. Até agora nós falamos sobre fruto. Até agora João vinha falando sobre fruto. Todo ramo que permanece na videira, o que Deus espera desse ramo? Fruto. E o ramo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Depois nós vimos que o nome de Deus ele é glorificado quando este ramo dá muito fruto. Agora vamos falar, que fruto é esse que Deus espera? Versículo 12. O meu mandamento. O que é um mandamento? O que é um mandamento? É uma ordem. Deus está dando uma ordem. Deus está dizendo o que Ele quer. Deus está colocando a sua vontade às claras. Deus está dizendo explicitamente qual é a sua vontade. E Ele está dizendo que é um mandamento. Qual é o mandamento de Deus? Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Então o que é o fruto que Deus espera que a gente dê? Qual é o fruto que Deus espera que a gente dê? Amor a quem? Ao próximo. E como é o amor ao próximo que Deus espera de nós? Assim como Ele nos... E como Ele nos amou? Como Jesus nos amou? Ele morreu. Ele foi para a cruz por pessoas que não mereciam, por pessoas que não corresponderam a esse amor. Assim mesmo Ele deixou o seu trono, Ele deixou a sua glória e veio a este mundo por amor a nós. E agora Deus está dizendo para nós: eu espero que vocês deem fruto, porque o muito fruto que vocês dão me glorifica, e o fruto que eu quero é que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. O que Deus está dizendo para nós? Se eu não me engano, foi a Cláudia que falou. Almas. Não foi, Cláudia? Você falou? Almas. Almas. Qual é o fruto que Deus espera de nós? Deus espera que a gente saia da nossa zona de conforto. Deus espera que a gente, assim como Ele deixou a sua glória, assim como Ele deixou o seu trono e veio habitar neste mundo para nos salvar, Ele espera que nós deixemos o conforto da nossa casa, Ele espera que nós deixemos o conforto da igreja, Ele espera que a gente deixe o conforto da nossa vida para investir em quem?
em almas, em vidas que ainda precisam ouvir o Evangelho, que ainda precisam ouvir a pregação, que ainda precisam ouvir falar de Cristo Jesus, e essas pessoas não ouvirão se nós não abrirmos os nossos lábios e proclamarmos que Jesus Cristo é o Senhor que cura, que salva e que liberta e que tem a vida eterna para todos aqueles que o amam. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Essa responsabilidade é nossa. Jesus está dizendo: eu lhes dou um mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Temos que estar dispostos a deixar o conforto, a deixar a nossa vida arrumada, para irmos até o perdido. E sabe onde está o perdido? Sabe onde está o perdido? Talvez o perdido esteja mais perto do que você imagina. Sabe onde está o perdido? O perdido está naquele parente que está dentro da sua casa, que ainda não conhece a Jesus. O seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a sua avó, ou seu avô, ou seu tio, ou seu irmão. Você tem alguém dentro da sua casa que não conhece Jesus? Então essa pessoa é o fruto que Deus está esperando que você dê. Ah, pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Falando de Jesus, falando do amor de Deus, não dizendo que se ela não aceitar Jesus ela vai para o inferno. Essa mensagem não salva ninguém. Se você chegar para uma pessoa que não conhece a Cristo e falar para ela: olha, se você não aceitar o que eu estou falando, você vai para os quintos dos infernos. Isso não salva ninguém. Você tem que falar para ela não do inferno, mas do amor de Deus, daquele que desceu dos céus para salvar a vida dela. Você entende isso? Daquele que morreu, que deu a vida para libertar ela da escravidão do pecado. Você tem que mostrar a obra de Deus para ela, para essa pessoa. Você tem que convidá-la para conhecer a igreja, para quebrar esse tabu, para quebrar esse paradigma, porque muitas pessoas não entram numa igreja por puro preconceito, porque elas veem lá fora crentes tendo atitudes ruins, então elas acham que todos os crentes, que todas as igrejas são ruins, e nós temos que mostrar para elas que o fruto que nós temos para dar é um fruto bom. Você pode dizer amém? Jesus disse: eu deixo um mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. No versículo 14, Jesus diz: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Você quer ser amigo de Deus? Quem quer ser amigo de Deus aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Como é que a gente se torna amigo de Deus? Como é que a gente se torna amigo de Deus? Se a gente faz aquilo que Ele ordena. E o que Ele está ordenando para nós? Vão e deem fruto. Vão e amem uns aos outros, assim como eu os amei. Em outras palavras, estejam dispostos até morrer, se for necessário, por aqueles que ainda não me conhecem. É interessante, irmãos, que no versículo 16, João diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Deixa-me te falar uma coisa, meus irmãos, é ledo engano achar que nós estamos acima de Deus. Não existe, eu não conheço, ao longo de 36, 37 anos de vida cristã, eu nunca vi uma pessoa que me dissesse assim: não, hoje eu acordei com a vontade de aceitar Jesus. Eu nunca vi. Então nós temos que entender que o processo de salvação, ele se dá pelo processo da proclamação. Conhecereis a verdade,
e a verdade os libertará. Ninguém vai acordar um dia e dizer assim, hoje eu quero aceitar Jesus na minha vida, se primeiro não ouvir o quê? A proclamação da verdade. E quem tem a verdade para proclamar? Nós. Então Jesus está dizendo, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês, ou seja, vocês foram chamados para isso. Eu já falei aqui algumas vezes, não, no céu, na glória eterna, não haverá aqueles que vão dizer para Jesus que exerciam na igreja o ministério de esquentar banco. Não existe esse ministério. Não, Senhor Jesus, o que você fazia na igreja? Olha, eu esquentava um banco como ninguém. Eu era o melhor esquentador de banco da igreja. Isso não existe. Nós não fomos chamados para esquentar banco. Nós não fomos chamados para ficarmos aqui dentro. Aqui dentro é bom, é maravilhoso. A igreja é um lugar maravilhoso. A igreja é um lugar muito agradável, muito bom. É um lugar que eu me sinto muito bem. Você também? Eu me sinto muito bem nesse lugar. Porque aqui é a casa de Deus, a presença de Deus está neste lugar. E quando Deus está presente é só alegria. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas a nossa missão não é aqui dentro. Nós temos que amar o perdido. Nós temos que apresentar frutos. E não fomos nós que escolhemos. Você vai dizer assim, pastor, mas eu não escolhi fazer isso. Não escolheu mesmo não. Deus está dizendo que não foi você que escolheu não. Você foi escolhido. É como se você estivesse na fila e tivesse duas pessoas. Os mais antigos vão lembrar quando a gente jogava bola. Chamava dois caras para atirar para o ímpar e eles iam escolhendo quem ia jogar no time. Você não escolhia em qual time ia jogar, você era escolhido. No reino de Deus também você não escolheu. Pastor, mas eu não escolhi ir pregar o evangelho ao perdido. Eu não escolhi dar esse fruto e você está certo. Você não escolheu mesmo não. Você foi escolhido. Você pode dizer amém? E glória a Deus que você foi escolhido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos queriam ter esse privilégio. Mas esse privilégio foi dado aos homens, foi dado à igreja. Então nós temos que entender que isso não é um fardo, isso não é um peso, isso é um privilégio. Você pode repetir comigo? Isso é um privilégio. É um privilégio. Então, Jesus está dizendo, vocês não escolheram mesmo não. Quem escolheu vocês fui eu. E eu os escolhi e os designei para quê? Estamos no versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para quê? Para que vão e deem o quê? Olha o fruto novamente. Isto me lembra o Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Eis que me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Eu os designei. Eu os designei para que vão e deem o quê? Fruto. Agora preste atenção na continuação do versículo. E para que o fruto de vocês... O fruto que Deus espera que a gente apresente não é um fruto que a gente apenas traga, mas é um fruto que tem que permanecer. E para que o fruto permaneça, nós temos que trabalhar para isso. Havia um livro antigo, que depois virou até filme. Nas escolas era até leitura obrigatória, chamado O Pequeno Príncipe, lembra disso? Quem lembra do Pequeno Príncipe aí? Tem gente que não quer entregar a idade, né? Eu confesso a você que eu nunca gostei muito daquele livro não, mas eu li. Mas eu lembro de algumas coisas que o livro dizia. E uma das coisas era que você é responsável por aquilo que você cativa. Você é responsável pela permanência do fruto que você dá. Pastor, eu trouxe um fruto. Então agora, já que você conseguiu trazer o fruto, você precisa trabalhar para que ele permaneça. Pastor, está aqui, ó. Trouxe, entreguei, toma, agora é contigo.
Deixa-me te perguntar uma coisa. A pessoa que você trouxe para Cristo, ela conhece quem? Ela conhece você ou ela conhece a mim? Essa é uma pergunta simples, gente. A pessoa que você trouxe para Cristo, ela conhece você ou ela conhece a mim? A quem ela conhece? Então você acha que ela vai acreditar mais na palavra de quem? Na sua palavra. Até que ela me conheça, até que ela confie no que eu estou dizendo, até que ela confie no ministério da igreja, a referência dela é quem? Então é você que tem a responsabilidade de manter este fruto no caminho do Senhor. Você entende isso? Então são as expectativas que Deus tem para nós. Ah, pastor, mas eu não escolhi isso. Mais uma vez eu digo, você está certo. Você não escolheu não, você foi escolhido. E se você for escolhido, você tem que honrar a missão que você recebeu. Porque essa missão não é do pastor, essa missão não é do ministério da igreja, esta missão é dos ramos. Quem é ramo aí, diga amém. E não adianta você não falar amém não, que você continua sendo ramo mesmo assim. Mesmo que você não fale amém, você continua sendo ramo. Você precisa estar ligado à videira. Então, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Ou seja, tudo que nós precisarmos para que a obra seja feita, para que o fruto permaneça, tudo que for necessário para que nós possamos cumprir esta missão, Deus está dizendo, me peçam e eu darei a vocês. Tem gente que fala assim, então eu vou pedir um navio a Deus, para quê? Se for para trazer fruto, Deus pode dar. Agora se for para viajar, talvez Deus não te dê. Eu lembro de uma história de um homem de Deus, eu não me lembro o nome dele. Ele tinha um orfanato. E naquela manhã, alguém chegou para ele e falou assim, eu não lembro o nome dele. Olha, não tem pão para as crianças. E ele disse, tá bom. Ele entrou no quarto e fez a seguinte oração, Pai, o pão acabou, precisamos do pão, te agradeço em nome de Jesus. E saiu. 5 minutos depois, estavam batendo na porta. Era a carroça do palácio da rainha, com uma carroça cheia de pães. Eles foram entregar os pães no palácio, mas os pães tinham passado do ponto, e a rainha não comia pães que passaram do ponto. E aquele homem recebeu uma instrução de Deus para levar os pães para aquele abrigo. Tudo que vocês precisarem para que a obra seja feita, vocês têm que fazer o quê? Pedir. E sabe o que nós estamos precisando nos dias de hoje? Trabalhadores. Ramos que estejam dispostos a dar fruto. Que estejam dispostos a entender que foram chamados para isso. Eu vou repetir pela 3ª ou 4ª vez. Não foi você que escolheu isso. Você foi escolhido. E aí, no versículo 17, assim como no versículo 12, o apóstolo João ele repete a mesma coisa do versículo 12, só que no versículo 12 ele diz que era um mandamento. No versículo 17 ele diz, eu lhes ordeno. Mas ele disse a mesma coisa, que vocês amem uns aos outros. Meus irmãos, uma igreja que não ama o próximo, ela está fadada ao fracasso. Uma igreja que não ama o perdido, ela está fadada a falhar na sua missão. Foi o mesmo sentimento dos apóstolos que estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Ah, Senhor, que bom que nós estamos aqui. Vamos fazer uma tenda e vamos ficar neste lugar. Só que ali tinham quantos apóstolos? 3. E os outros estavam onde? Lá embaixo no monte, sem contar os discípulos. Aqueles 3 apóstolos disseram assim, vamos ficar só a gente aqui. E os outros que ficaram lá embaixo? Faz o que com eles? Ignora? Finge que não vê?
Jesus falou, vamos descer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, não é assim que o reino de Deus funciona. Vamos voltar, pois lá embaixo tem gente que precisa de nós. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a missão da igreja é pregar o evangelho ao perdido, é amar o próximo, é dar fruto que permaneça. E não adianta você dizer, mas eu não pedi isso. Eu vou insistir mais uma vez dizendo, realmente você não pediu, realmente você não escolheu, mas você foi escolhido para isso. Eu e você, cada um de nós foi escolhido para dar fruto. E de braços cruzados nós não vamos dar fruto. Mas sabe qual é o problema se a gente não der fruto? O texto responde essa pergunta. Infelizmente, no versículo 2, o texto diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Nós não escolhemos essa missão, mas fomos escolhidos. O nome de Deus é glorificado quando a gente dá muito fruto. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer? Dar fruto. Porque quando nós damos frutos, nós não somos cortados. Quando nós damos fruto, nós somos o quê? Limpos para produzir mais fruto ainda. Você entende isso? Você entende isso? Então dá uma glória a Deus. Porque Deus está querendo limpar você. Porque Deus está querendo limpar você, me limpar, para que a gente possa produzir mais fruto ainda. Para que você possa falar do amor de Deus no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, na sua família. Para que você possa abrir as portas do seu coração para amar o perdido. Jesus, ele amava até Judas, sabendo que Judas era o filho da traição. Pastor, mas isso é difícil. É claro que é difícil, porque nós somos pecadores. Mas nós temos que tentar, meus irmãos. Nós temos que nos importar com a dor das pessoas. Nós temos que olhar para o nosso irmão e saber que não é que eu tenho que amá-lo. Nós temos que entender que a frase é, eu quero amá-lo. Porque amar o próximo não é uma obrigação. Apesar de ser um mandamento, não deveria ser uma obrigação, mas deveria ser o resultado de um coração transformado pelo poder de Deus. Se eu nasci de novo, então eu posso amar o meu próximo de fato, de verdade. E que você possa guardar no seu coração. Qual é o assunto principal do texto? Fruto. Quantas vezes aparece? 9. Então, se aparece 9 vezes, é porque a gente tem que dar fruto. Você está disposto a dar fruto para o reino de Deus? Então, faça a sua parte. Ame o perdido. Ame o pecador. Ame aquela pessoa que você conhece, que ainda não conhece a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Fale do amor de Deus para ela. Fale que na Taquara existe um povo que está doido para amá-la também. Fala, tem um povo lá na igreja que está doido para te conhecer, porque ele quer te amar também. Amém? Amém? Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele chamou 12, e os 12 foram se multiplicando e viraram a igreja do Senhor. O dia que a gente parar de amar, a gente errou o alvo. Nós não podemos nunca parar de amar o próximo. E Jesus disse, se você ama quem te ama de volta, que mérito há nisso? O amor de Deus se manifesta quando você ama aquele que te persegue. Quando você ama aquele que não tem nada para te oferecer de volta. Quando você ama até aquele que não te faz o bem. Essas pessoas são o alvo do amor de Deus. Lembre-se de Paulo. Quem era Paulo? Paulo foi o maior perseguidor da igreja.
Você acha que as pessoas amavam Paulo ou odiavam? Como é que você acha, o que você acha que a igreja sentia por Saulo de Tarso? Tanto é que quando Deus falou para Ananias, vai até lá orar por ele, o que Ananias falou? Espera aí, Senhor, fala de novo que eu acho que eu estava com cera no ouvido. Saulo? O senhor não sabe que ele é um perseguidor? E aí Ananias começa a relatar tudo. O senhor não sabe que ele é um perseguidor da igreja, que ele prendeu os cristãos de Jerusalém, que ele veio aqui para Damasco com autorização para levar os cristãos presos. O senhor não sabe disso não? Deus disse, eu sei de tudo isso, Ananias. É por isso que eu quero ele. Nós temos que estar dispostos a amar as pessoas que vão chegar nesse lugar. Pessoas que vão chegar aqui carregando traumas, carregando as suas mazelas. Pessoas com histórias difíceis, mas que quando chegarem aqui vão conhecer aquele que pode mudar a história delas. Nós somos os ramos que mostrarão a essas pessoas o amor do Pai, que é o agricultor, e o amor do Filho, que é a videira verdadeira. Você pode dizer amém?